A vida, ela é construída por decisões repetidas diariamente. Depois que eu entendi o significado disso, a minha forma de reagir a determinadas situações, o meu posicionamento, ele começou a mudar. E dentro do meu desafio de 180 dias, eu estou aplicando esse conhecimento para que eu consiga, de fato, mudar a minha vida, que eu consiga, de fato, atingir os meus objetivos. E isso é muito importante porque quando a gente define um prazo para que a gente consiga ter um resultado de fato que traga alguma mudança, eu precisei entender que eu vou encontrar dificuldades no meio desse caminho. Dificuldades que eu já lidei com elas no passado e eu travei. De verdade, eu travei. Muitas das vezes eu fiquei travado, eu abandonei projetos e o resultado não foi positivo. Então, quando eu decidi fazer esse desafio, eu percebi que a minha vida ela precisava de decisões diárias. E teria decisões que eu teria que repetir elas diariamente, para eu poder conseguir romper essas barreiras, quebrar crenças e eu conseguir evoluir. E, de fato, melhorar a minha vida, me desenvolver, me tornar uma pessoa melhor. Porque através dessa mudança, eu iria, de fato, conseguir atingir os meus objetivos. Pensando nisso, eu coloquei toda essa sabedoria dentro do capítulo 13. E o capítulo 13 eu abordo palavra, posicionamento e direção de vida. Porque para mim é o ponto central de tudo que eu estou fazendo. Palavras, o posicionamento que eu preciso ter e a direção. Porque senão eu vou simplesmente abandonar ou simplesmente travar nessa caminhada. Acontece comigo, eu não sei se acontece com você, mas se acontece com você, não se sinta mal ao ponto de achar que o problema só acontece com você. Não. Acontece com muita gente, acontece comigo, só que precisa ter clareza e sabedoria, primeiro, para poder identificar quais são esses problemas. Segundo, arrumar formas de conseguir vencer esses problemas. E terceiro, você assumir que você tem determinados problemas. E aí no capítulo 13, eu mostro que Provérbios 13, ele revela que a vida justamente é construída por decisões repetidas diariamente. O capítulo deixa claro que não existe prosperidade neutra. Cada escolha gera um resultado específico. O fato de eu decidir fazer esse desafio, o fato de eu escrever um livro, vai me trazer um resultado. Mas se eu não tivesse tido coragem de começar isso, eu também teria um resultado. Lógico que o resultado seria bem diferente. E eu demorei a entender isso e começar a aplicar no meu dia a dia, tanto no pessoal, profissional, espiritual e financeiro. Não importa qual decisão que eu tome, qualquer decisão vai me trazer um resultado, positivo ou negativo. E aí, cabe a mim escolher qual vai ser a melhor decisão que eu quero para a minha vida. Então, o texto ele contrasta o sábio e o insensato, mostrando que ouvir conselhos, aceitar disciplina e agir com diligência produzem crescimento, enquanto, preste atenção nisso, a negligência conduz à escassez. Quando eu pego o tema central tirado do livro de Provérbios, o que eu coloquei? Quem governa as suas escolhas, governa o seu futuro. Olha como que isso é poderoso. Isso é muito forte. E isso é muito profundo. Eu vou repetir. Quem governa as suas escolhas, governa o seu futuro. E quando a gente leva isso, por exemplo, para a esfera pessoal, muitas das vezes a falta que a gente tem, a capacidade de não conseguir governar as nossas escolhas, é o que faz a gente estar na situação que a gente está hoje. Não estou dizendo que você está numa situação ruim, né? Eu também não estou numa situação ruim, graças a Deus. Só que, por eu não governar, eu passei por muitas situações complicadas no passado.
E isso, quando eu comecei a entender que eu precisava governar as minhas escolhas, muita coisa fez sentido para mim. E muita coisa está mudando também. A prosperidade, segundo esse capítulo, não surge de impulsos, mas da obediência a princípios. E o princípio é a fonte de sabedoria que a gente precisa seguir. Da capacidade de aprender com os outros e da constância no agir corretamente. Eu não tenho nem o que falar, está tudo escrito aqui. Quando você tiver o livro nas suas mãos, você vai poder praticar isso e ver o quanto que isso é poderoso, tá? Aí eu vou estender um pouco mais, vou colocar bem o que eu coloquei nesse capítulo 13. A forma como você fala revela o tipo de futuro que você constrói. Palavras constroem reputação, fecham ou abrem portas. Nossa, isso é muito, muito poderoso. Quando eu comecei a escrever, eu vi muitas situações passando pela minha vida. Fortalece ou desgastam relacionamentos. Desculpa se eu reagir dessa forma enquanto eu estiver fazendo esse vídeo, porque assim, eu não tenho como não impedir de passar um filme na minha cabeça quando eu leio essas palavras. E direcionam energia. Então, isso é muito poderoso, tá? E a outro ponto forte. Quem anda com os sábios será sábio. Isso é uma máxima, está em Provérbios 13, 20. Então, quem anda com sábios será sábio. Não tem como. Quando eu decidi reconstruir a minha vida, que eu comecei a fazer o desafio de 180 dias, eu falei no vídeo anterior sobre você ter que mudar o seu estilo de vida. Porque senão você não consegue conectar quem você é para onde você quer chegar. Não, você não consegue. Porque você vai ter que fazer coisas diferentes para você poder ter resultados diferentes. Simples assim, não tem como ser. Você não tem como mudar isso. Tá? Então, se você acha que é besteira, continua fazendo as mesmas coisas e você vai ver se você vai conseguir ter o resultado que você quer. Simples assim. Então, quem anda com sábios será sábio. A mesma coisa é você mudar o seu ambiente. Você vai ter a necessidade de mudar o ambiente para que você consiga evoluir. Eu não estou dizendo para você poder andar só em lugar chique, e nada disso. Só que você vai precisar se conectar e frequentar ambientes que você não frequentava antes. Ambientes que estão conectados com aquilo que você deseja ter, aquilo que você deseja se tornar, tá? E aí, prosperidade não é só esforço individual, é ambiente. Seu círculo de influência vai decidir, né? Ele é formado, então ele vai decidir por você com mentalidade, decisões, ambição, padrão de vida. Você não cresce acima do ambiente que tolera, tá? Então você vai precisar dessa mudança. E o princípio do dia é justamente ambiente e palavras moldam o seu destino. Não tem como você tentar fazer diferente. Se você está querendo uma mudança de vida, de resultado, você vai ter que mudar também o seu ambiente. Você vai ter que mudar. Quando o texto fala aqui de palavras, é o quê? Comportamento, postura, atitude. Você vai ter que mudar. Senão, não vai ter como você conseguir avançar. E eu, mais do que nunca, a cada dia que passa e há várias situações que ocorrem, muitas das vezes no dia a dia, eu percebo o quanto que isso é poderoso e quanto que isso é importante, tá? E aí, é, é muito importante também a gente vigiar. A gente precisa vigiar. Então preste atenção nisso, que isso aqui é muito poderoso. Isso aqui vai mudar a tua vida, se você prestar atenção nisso. A gente precisa vigiar. O que a gente precisa vigiar? O que a gente fala. Desde a primeira vez que eu fiz um estudo de provérbios, isso foi a primeira coisa que eu mudei e que eu percebi que eu precisava mudar. Já comentei sobre isso no vídeo anterior. A fala.
como isso é poderoso, tá? Outra coisa, com quem anda. Eu acabei de falar agora. Isso é muito importante. Você vai precisar ver as pessoas com quem você anda, com quem você está conectado. Não tem jeito, tá? E o que consome. Então, o que fala, com quem anda e o que consome. Tudo isso está conectado. Tudo isso está trabalhando em sinergia. Se você conseguir um alinhamento disso, vai evoluir. Da mesma forma que eu estou buscando isso. Então, hoje, eu vigio muito o que eu falo. Eu tenho escolhido muito bem com quem eu ando e principalmente o que eu consumo. Aqui no caso, consumir, a gente expande conteúdo, consumir também alimentação, consumir informação, tá? O que a gente bota para dentro? Para dentro do corpo, para dentro da mente e para dentro da alma, ok? E aí, eu trago um exercício que eu vou dividir aqui, eu vou dividir um exercício, tá? Com você aqui, que é muito interessante. Na verdade, eu vou fazer o seguinte, eu vou falar um pouco mais de outros exercícios aqui. Por exemplo, minhas palavras têm sido, isso é uma reflexão que eu preciso fazer, minhas palavras têm sido construtivas, reativas, negativas ou estratégicas. Eu preciso entender hoje a forma que eu estou me comunicando, ela tem sido muito mais construtiva, reativa, negativa ou estratégica. Isso tudo vai fazer diferença para o que eu quero. Outra coisa, meu ambiente atual me impulsiona ou me limita? Olha como isso é poderoso. O ambiente que hoje eu estou, ele me impulsiona rumo aonde eu quero chegar ou simplesmente ele está me travando, ele está me limitando? Preciso ter clareza nisso. Existe alguém que eu preciso me aproximar? Ah, pode parecer interesse. Gente, se a gente ficar pensando nisso, a gente também, às vezes, trava por besteira. Então, assim, existe alguma pessoa que eu preciso me aproximar? Às vezes, é uma pessoa que eu olho assim, é um cara, por exemplo aqui, um palestrante, um empresário, que me aproximar no sentido de, cara, ele dá algum curso, uma palestra, eu vou lá assistir a palestra dele. Ele tem algum conteúdo em alguma rede social, eu vou lá acessar o conteúdo dele. Eu começo a me aproximar dele. Isso que eu quero dizer aqui. Então, se tem alguém que você precisa se aproximar, pensa numa pessoa e você se aproxima, consumindo conteúdo, estando aonde ele está, numa palestra, numa aula. É isso, tá? E aí depois vem a ação concreta. Então, como você está vendo, essa é a estrutura que eu estou fazendo do livro. Então, se você está chegando aqui agora, esse vídeo é mais um vídeo que eu estou documentando e compartilhando da minha jornada dentro do meu desafio de 180 dias para a reconstrução da minha vida. Dentro desse desafio, existem projetos que eu quero executar. E um desses projetos que eu escolhi é escrever e lançar um livro do absoluto zero. Nunca escrevi, estou aprendendo e eu estou tirando do absoluto zero. Tá? Então, essa é a estrutura de cada capítulo. Então, quando o livro estiver pronto, vai ser assim essa divisão que vai ter nos capítulos. Quando você adquirir, você vai ler, caramba, pô, esse texto legal, pô, me fez refletir, bacana, pô, esse exercício aqui, caraca, está me fazendo realmente pensar, analisar. É esse meu objetivo, é se tornar uma ferramenta de transformação pessoal. Voltando aqui, ação concreta, hoje você fará duas coisas. Evitar palavras negativas ou reativas. Nossa, isso aqui, eu usei isso há pouco tempo, em relação a palavras reativas. Tá? Outra coisa, se aproximar de um conteúdo ou pessoa que eleva o seu padrão. Foi o que eu falei agora. De repente, esse conteúdo que você está assistindo, esse vídeo que eu estou fazendo, ele vai te ajudar de alguma forma a você se elevar. Então, o fato de você consumir esse vídeo já é uma coisa positiva. Pensa nisso. Então, mais uma vez, se aproximar da pessoa não é você estar ali querendo algo, interesse na pessoa, não. É você se aproximar, poxa, cara, aquilo ali é uma pessoa que eu admiro,
é uma pessoa que está aonde eu gostaria de chegar. Ela tem as qualidades que eu vejo que realmente são fundamentais, inegociáveis para que eu possa evoluir. Então, como que eu vou me aproximar dessa pessoa? Consumindo ela através de um conteúdo, de uma aula, de uma palestra e por aí vai. Tá? Dentro da estrutura, como você sabe, tem a oração e aí eu faço o fechamento. Esse fechamento mostra que Provérbios 13 nos ensina que prosperidade não é sorte, é resultado de decisões alinhadas à sabedoria. O capítulo mostra que quem aprende a ouvir, agir e preservar constrói uma vida estável e frutífera. Cada escolha é uma semente. Quem escolhe bem, colhe crescimento. Nossa, muito bacana isso, né? Poderoso, poderoso, poderoso demais. Então, hoje eu tô no hoje, 17º dia de desafio. E assim, muita coisa, muita reflexão. Eu fiz um vídeo onde eu compartilhei as coisas que eu tenho conseguido evoluir, coisas que eu estou travado ainda. Mas o que eu percebi essa semana, que mesmo nas coisas que eu preciso evoluir, que eu estou evoluindo, eu preciso vigiar. Porque senão eu me acho o dono da cocada preta, me acho o dono da razão e eu acabo negligenciando uma série de coisas. Então, é vigiar sempre, não vai ter jeito. É vigiar, tá ali, olhando, vigiando, analisando, como se fala, medindo. É isso, é o acompanhamento que a gente precisa ter diariamente. Na nossa vida pessoal, profissional, espiritual também. Muita coisa a gente precisa, de fato, acompanhar. E financeiro, tá? Não tem para onde fugir. Então, esse vídeo de hoje eu finalizo com o capítulo 13. Eu já estou até o capítulo 21, tá? Deixa eu ver se eu preciso compartilhar mais alguma coisa. Acho que não. Espero que você esteja gostando, tá? Eu tenho procurado fazer o vídeo dessa forma. Caso você tenha alguma sugestão, por favor, comente aqui. A ideia é que eu cresça também, porque esse desafio está me servindo como um exercício. O fato de eu estar falando aqui de frente para a câmera e compartilhando, para mim já tem sido uma vitória gigantesca. Então, eu quero muito a tua participação, quero que você se inscreva nesse canal, que você possa compartilhar com uma pessoa que você vê que realmente vai fazer muito sentido ela acompanhar esse desafio. E é isso. Então, te agradeço e a gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço. Tchau, tchau.